E nas quintas que traz geralmente atividade de ciências ou uma história bíblica, né? Porque a gente dá a matéria ensino religioso. Então, ensino religioso a gente estuda a Bíblia, não é? Estudamos as histórias bíblicas para a gente aprender alguma coisa e guardar nos nossos corações para a gente ser servos fiéis a Jesus Cristo, certo? Então, hoje o dia vai fazer uma oração, como todos os dias. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por mais um dia que estamos juntos aqui, Senhor, pelo ar que respiramos, que nessa pandemia a gente vê o valor que tem esse ar que respiramos, esse ar que vem de Ti, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, porque estamos respirando, estamos sentindo, Senhor, a Tua paz, o Teu amor, a Tua proteção, a Tua misericórdia que não tem fim e que se renova a cada dia em nossas vidas. Muito obrigada, Pai eterno. Fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. A nossa história está na Bíblia. E hoje nós vamos falar de um garotinho que se tornou um grande rei, que sempre adorou a Deus e que a Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Deus teve muita misericórdia por esse rei, abençoou muito, até nos problemas mais difíceis que ele teve na vida dele. Porque você lendo a Bíblia, você vai ver o quanto esse personagem sofreu, mas o quanto ele era grato a Deus e recebia a proteção divina para superar todos os obstáculos da sua vida. E é assim que nós cristãos temos que ser fortes, corajosos e depender somente de Deus para termos a vitória, certo? Então, vocês gostam muito das músicas desse personagem. Muitas mamães colocam os nomes dos seus filhos porque acham lindo. E nós temos um coleguinha na nossa turminha que tem o nome dele. Muito bem, quem já imaginou aí? Nós vamos falar hoje do rei Davi, né? Nós temos um coleguinha, Davi Lucas. Com certeza a mamãe dele colocou Davi por ele ser um rei maravilhoso e a história dele ser linda na Bíblia, né? Então, Davi, quando era pequeno, ele não era rei ainda. Ele era uma criança, mas mesmo assim, desde criança, desde pequeno, Deus já abençoava a vida dele, já usava ele para o louvor da sua glória. E conta a história que Davi era um menino que ele gostava de cuidar de ovelhas. Ele era chamado pastor de ovelhas, porque ele fazia tudo por aquelas ovelhas. Ele lutava. Certo dia, um leão e um urso queriam matar suas ovelhas e ele conseguiu matar o leão e o urso e as suas ovelhas ficaram livres. Então Davi, ele era assim, um pastorzinho de ovelhas. E ele também era um músico, ele gostava de tocar sua harpa e louvava ao Deus verdadeiro. Então é maravilhoso falar sobre Davi, não é? Então, Davi, a história de Davi sai de dentro da Bíblia para vocês hoje. A gente vai contar com as gravuras, tá certo? Aqui é o Davi.
um menino ruivo, baixinho, ele não era fortão, não era grandão. E ele cuidava de ovelhas e amava as suas ovelhas. E como o tia disse naquele momento, certo dia o leão e o urso queriam matar as suas ovelhas. E Davi conseguiu matar o leão que queria devorar as suas ovelhas. Ele aqui, ó, cuidando das ovelhas e tocando na sua harpa. Que vida tranquila Davi tinha, não era? Cuidando dessas ovelhas tão lindas, num campo tão lindo e ainda tocando música, louvores para o nosso Deus. O pai de Davi falou a Davi que ele fosse ajudar os irmãos dele, levar comida para os irmãos, porque os irmãos estavam em uma cidade para que ia haver uma grande luta, uma guerra, e os irmãos de Davi estavam lá guerreando. E o pai dele chamou ele para levar para essa cidade, ó. Uma cidade bem distante, levar alimentos, levar os pães para alimentar os seus irmãos. Chegando lá, ele viu esses homens estranhos, homens fortes, que estavam lá para guerrear com seus irmãos. E nesta hora, ele viu que os irmãos iam lutar com este gigante. Davi até se assustou quando viu. Quando ele olhou, estavam lá os irmãos dele, esperando chegar a hora da luta. Só que os irmãos dele estavam meio assustados e o gigante perguntando: venham lutar comigo, não tem homem que possa lutar comigo, vocês são medrosos, eu quero derrotar vocês. Essas são palavras assim, bem que dava para dar medo mesmo. Aí o rei falou que quem conseguisse derrotar o Golias, ele daria presentes e também a filha dele como esposa. A filha dele era linda. Ele ia dar a essa pessoa que lutasse e que derrubasse o gigante, ele dava a sua filha para casar com ele. E ele mostrou as armas que ele ia entregar a essa pessoa, para essa pessoa se vestir e lutar contra o Golias. Davi disse que ia lutar, que ia conseguir vencer o Golias. Só que todos acharam estranho, por Davi ser baixinho, novo ainda, o mais novo da casa do seu pai. Porque ele estava com toda essa coragem. Aí ele disse que não queria essas armas, porque ele ia lutar com a fé em Deus e não precisava de armas para derrotar o Golias. E ele usou essas armas. Golias ficou rindo da cara dele, pedindo para ele vir, que logo ia derrotá-lo. Então ele pediu essas armas aqui: a funda, que se chamava funda, essa arma, e as 3 pedrinhas. Então o Golias ficou mais zangado ainda, porque disse que ele achava que ele era o quê? Para ser derrotado com esse tipo de arma. Ficou muito zangado. Mas Golias disse que ia em nome do Senhor dos Exércitos e ia conseguir derrotar o Golias. E ao chegar lá, conseguiu. Colocou as pedrinhas na sua funda
e atirou em frente à cabeça do Golias. E o Golias caiu e ele derrotou Golias e conseguiu ter a filha do rei para ser a esposa dele. E assim começou a vida de Davi. Se tornou um grande guerreiro. E com muitos anos depois, ele se tornou o rei Davi. Ele mostrou que pela fé em Deus, ele ia conseguir fazer com que o seu povo fosse liberto daqueles gigantes. Aquela guerra só ia ser vencida em nome do Senhor dos Exércitos. Não era uma guerra entre homens, mas era uma guerra que Deus tinha Davi na frente para ser usado e ser vitorioso. Então, não depende da nossa estatura, da nossa força, mas depende da nossa fé. Tudo da nossa vida que a gente vai lutar depende da nossa fé. Então, desde criança que os judeus ensinavam isso para os seus filhos. A fé no Deus verdadeiro, a fé em Deus para vencer. Não é o dinheiro, não é ser forte, corajoso, mas sim a fé em Deus que faz a gente vencer todos os obstáculos nas nossas vidas. E é assim que vocês estão vendo que Deus tem mostrado o quê? Muita fé na vida de cada pessoa que tem conseguido superar, estar com saúde no meio dessa pandemia. Vocês estão vendo que a gente tem que ter muita fé para superar, para viver no meio dessa guerra que está acontecendo, dessa pandemia, que a gente tem esse medo desse vírus, mas a gente todo dia pede a Jesus para nos proteger e nos livrar desse mal, não é verdade? Então continue sendo crianças corajosas, crianças que tenham fé no Deus verdadeiro. Fique com essa história guardada no seu coração, certo? Lembre que Papai do Céu está sempre nos protegendo e ensinando desde pequenininho, como fez com Davi. Davi começou desde pequenininho a ter esse amor pelas ovelhas. Então o pai dele fez dele um pastor de ovelhas, enquanto que os irmãos estavam na guerra. Ele era o pastor das ovelhas e cantava hinos e louvores a Deus. Mas quando ele precisou lutar, ele lutou, mas lutou com a fé do Senhor dos Exércitos, certo? E se vocês quiserem saber mais, tem filmezinhos na internet, vocês podem pedir à mamãe para colocar o filme de Davi e Golias, e vocês vão amar o filmezinho, tá certo? Hoje tia não colocou, mas pode pedir aos papais que eles conseguem encontrar na internet, tá certo? E agora a gente vai para a tarefinha. Olha só a tarefinha, olha só. Era desse jeito, Golias, o gigante, enorme, e Davi, aquele menininho pequeno, magrinho, certo? Ruivo, a história diz que ele era ruivo, então pinte o cabelinho dele de vermelho, tá certo? Ó, conte e registre nos quadros o número de letras do nome de cada personagem e escreva nos círculos a letra inicial, certo? Ó, você vai dizer quantas letras tinha aqui e aqui vai botar a letra do nome dele. Aqui quantas letrinhas tinha e a primeira letra do nome Golias, certo? Davi e Golias. Davi venceu Golias. Davi venceu o gigante. E faça uma linda pintura e tire a foto e mande para a tia. E se quiser fazer algum vídeo dizendo que aprendeu sobre essa historinha, do jeito que vocês fazem os vídeos, tia,
que hoje era a letra tal, eu aprendi isso, aprendi a ler essas letrinhas. Então, se vocês quiserem, pode fazer um videozinho. Tia, eu aprendi que Davi era um menino corajoso, que tinha muita fé em Jesus. Então, vocês podem contar alguma coisa que você aprendeu sobre Davi e Golias, tá certo? E fiquem com Deus e que a cada dia Deus esteja abençoando todos nós. E até amanhã. Beijão!